Padre João, meu irmão no sacerdócio de Jesus, queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra neste dia a solenidade de Corpus Christi, um dia na Igreja todo voltado para o culto da Eucaristia. Nós sabemos que tradicionalmente às quintas-feiras, toda quinta-feira, é o dia eucarístico da igreja. No domingo nós damos o ápice, porque é o dia do Senhor e celebramos este sacrifício. Mas a quinta-feira, que reporta a quinta-feira santa, é sempre o dia da Eucaristia. A igreja, nos primeiros séculos, tinha isso por muito claro. Nada tirava dos cristãos a decisão, a convicção de celebrar a Eucaristia. Muitos morreram, foram assassinados por causa de participarem da Eucaristia aos domingos. Porque nos primeiros séculos, vocês sabem, até o século III para o século IV, era proibido celebrar publicamente. Os cristãos, então, se encontravam ou dentro de casa, escondido, ou então eles iam para as catacumbas, para os sepulcros, porque o judeu era supersticioso e lá ele não mexia. Por isso, se vocês olharem bem, todo o altar da igreja, onde nós presidimos a Eucaristia, a recomendação é que seja sempre um altar de pedra. E ele tem este formato, não é um formato de uma mesa qualquer. O formato dele, se você olhar, é um formato de um sepulcro. Por isso, quando a igreja é sagrada, se coloca dentro desse altar uma relíquia de santo, para lembrar a igreja primitiva, que celebrava a Eucaristia sobre o túmulo dos cristãos. Por isso essa imagem. E ele deve ser sempre fixo, nunca móvel. Claro que exceções e necessidades, o bispo concede esse favor. Mas o ordinário é que seja de pedra, fixo, sagrado, com a relíquia de um santo. Porque nos reporta aquilo que era a igreja primitiva. Porém, tempos depois, com Constantino, o Edito de Milão, o cristianismo, ou melhor até, o cristianismo, mas era verdade, o catolicismo, se tornou a religião oficial do império. E aí a igreja deu um grande avanço cultural, histórico, artístico, mas não era assim a igreja primitiva. E eu dizia que muitos cristãos convencidos disso, da Eucaristia, eram levados diante dos imperadores e questionado: o que você está fazendo nesse domingo? Porque, lembremos, o domingo só se tornou um dia do culto depois de Constantino. Domingo era um dia comum de trabalhar. Até hoje, quando você vai no território judaico, o dia santo é sábado. O domingo é um dia comum. Quando a gente vai em Jerusalém, na Terra Santa, a gente estranha isso. Primeira sexta-feira, que está tomado de muçulmano, já é um dia que quase para, de tanto muçulmano que tem, porque sexta-feira é o dia sagrado do muçulmano. Chega no sábado, o dia sagrado do judeu. No domingo, o dia sagrado dos cristãos. Lá o final de semana é prolongado. Só não é porque a religião é bem definida. Se você é muçulmano, você não se mistura com o judeu, muito menos com o católico. E vice-versa. Agora nós é aberto para todo mundo. Nós é uma beleza. Então não se tinha essa ideia clara do domingo. Então eles tinham que acordar mais cedo para poder celebrar a Eucaristia, ir trabalhar, e quando voltava do trabalho, então, se não foi cedo, tinha que fazer isso à noite, às escondidas. Hoje nós temos missa o domingo inteiro e o povo ainda não consegue ir na missa. Mas outro dia eu falo disso, hoje eu não vou falar não, porque hoje eu estou bonzinho. Com o passar do tempo, foi se distanciando isso, porque isso é nosso do ser humano. Quando as coisas são mais difíceis, quando exige sacrifício, a gente tende a valorizar mais. Quando o negócio fica bom, acessível, a gente, depois eu vou. Outro dia eu vou. Depois eu assisto no YouTube. Faz mal não consigo, eu vejo depois. Quando começou
a facilitar tudo isso, foi se distanciando. Até que chega um tempo da igreja, já na Idade Média praticamente, Deus dá, através de Jesus, uma visão particular a uma mulher, uma religiosa, Juliana. E ela tem um sonho com a lua grande, mas essa lua está manchada, com uma mancha escura, preta. E ela começa a perguntar para Jesus, o que significa isso? E Jesus fala para ela, essa mancha, essa lua é a imagem da igreja, mas essa mancha é porque a igreja não tem mais um dia que ela se dedica ao culto à Eucaristia. E essa santa ouve isso, guarda isso com ela, porque ela fala, quem é que vai acreditar em mim? Eu. E começa a falar para Jesus, muito obrigado, Senhor, ter falado isso para mim, mas não sei o que eu faço com isso. Vai, começa a divulgar, começa a falar, e ela guarda isso por 20 anos. Até que um dia ela toma coragem e conta para o confessor dela, Padre Jackson. A hora que ele ouve, ele coloca um pouco de crédito e fala, vamos começar então aqui na paróquia, vamos colocar um momento de oração, de adoração. Ele começa, mas ele era um padre, o máximo que ele podia fazer era na paróquia dele. E o tempo passa, a freira morre e não viu nada acontecer. Passado mais alguns anos, um outro padre estava vivendo uma crise de fé. E nessa época da igreja era muito comum que as pessoas, quando passavam uma dificuldade espiritual, elas peregrinavam até Roma, nos túmulos de São Pedro e São Paulo, para pedir a graça da fé. E esse padre decide fazer isso, Padre Pedro de Praga. Ele sai e começa a tomar uma via, porque era muito comum isso naquela época, as grandes vias que conduziam até Roma. Por isso se tem aquela piada, aquele dito, não piada, né? Todos os caminhos levam a Roma, por causa disso, dessa época da Idade Média. Então, tanto que existia uma via que ligava a própria Espanha até Roma. Então ele pega uma via dessa e vai em direção a Roma. Num determinado momento do caminho, ele resolve fazer uma parada numa cidade que ele tinha escutado falar que lá tinha uma mártire. E ele para descansar e para rezar nesse túmulo dessa mártire. Essa mártire chama-se Santa Cristina, Cristina no nosso jeito de falar, no italiano Cristina. Isso lá numa cidade chamada Bolsena, no caminho vindo de Praga para Roma. Ele para nessa cidade. E o que acontece? Nessa cidade tinha esta mártire, que era uma menina, uma jovenzinha, que tinha decidido pela fé. Mas nesse período que ela se decide pela fé, era proibido se dizer católica. E o pai dela fazia parte do alto império, alto governo do Império Romano. E ele não podia deixar que o cristianismo se propagasse na sua região. E ele descobre que a filha dele se torna cristã. E ele fica entre a cruz e a espada, mas ele pensa no poder dele, eu não posso deixar isso acontecer. Em Bolsena tem um grande lago que existe até hoje, quando a gente vai em Bolsena, quando a gente está entrando na cidade de Bolsena, a primeira coisa que a gente vê é esse lago, e o pai tem uma ideia, eu vou jogá-la nesse lago e ela vai morrer. Então ele manda buscar uma grande pedra, amarra a filha nessa pedra e manda jogar essa pedra no lago para matar a sua filha. Milagrosamente, o que acontece? Essa pedra não afunda, essa pedra fica boiando no lago. Ela começa a se mexer, pega apoio e sobe em cima da pedra e diz, estou aqui. O pai leva um susto tão grande, numa linguagem mais vulgar, né? Tem um piripaque na beira do lago e morre, ao ver o que tinha acontecido. Porque como um trem desse, uma pedra daquele tamanho não afunda, a menina fica em pé, como se fosse um isopor. Ele não consegue entender aquilo e morre. O irmão, vendo a cena, é levantado no poder e assume o lugar do pai, do irmão, do pai de Cristina. E ele então começa a dizer, isso não vai ficar assim. Primeiro, porque você é cristã. E segunda, você matou o seu pai. Levou essa culpa ainda. E eles começam a mandar sobre ela
vários infortúnios para matá-la, e a menina não morre. Até que chega uma hora que ela morre, e sepultam ela num túmulo. A cidade, ouvindo tudo isso, vendo tudo isso, começa a aclamar a menina como santa, heroína, uma mulher de fé. Então o povo da cidade começou a divulgar isso à região. Então todo mundo, quando tinha necessidade de pedir a força na fé, ia até o túmulo dela. A ponto que, à medida que o povo da cidade começou a morrer, começou a pedir para ser enterrado do lado dela. E aí se construiu então uma catacumba, que existe até os dias de hoje. Depois se decide e constrói ali uma igreja, e sobre o túmulo dela constrói um altar. E a pedra do altar é a pedra que tentou matá-la. Nesta pedra está a marca dos pés dela, como prova de que foi um milagre o que aconteceu. Quando você vai, o altar está lá e você vê os pés dela marcados naquela pedra. Esse padre soube dessa história e falou: já que eu estou indo ao túmulo de Pedro e Paulo pedir a fé, vou pedir aqui também para ela. E ele vai rezar a missa. E a crise de fé que ele está tendo está voltada para a Eucaristia. Ele está com dificuldade de acreditar que verdadeiramente é Jesus que está ali. E milagrosamente o que acontece a hora que ele está celebrando a missa, que ele levanta a hóstia, esta hóstia começa a pingar sangue. A hóstia que está na mão dele começa a verter sangue. A hora que ele vê aquilo, ele fica desesperado, ele coloca aquela hóstia no corporal, dobra. Os padres que trabalhavam nessa igreja veem aquilo, trazem ele para a sacristia e o sangue começa a pingar no altar, na pedra do chão da igreja. E ele vai correndo para a sacristia, chorando, gritando: o que está acontecendo? Um outro sinal deste milagre de Bolsena, da Eucaristia: até hoje nós temos os recortes da pedra, do chão e do altar onde pingou o sangue. Está marcado o sangue, a gente vê essa marca até hoje. Essas pedras estão ainda nessa igreja em Bolsena. Os freis, os padres que trabalhavam naquela igreja, quando viram isso, disseram a ele: isso é um milagre. O que vamos fazer? Nesse período, o Papa, que era o Papa Urbano IV, está fazendo uma temporada numa cidade do lado de Bolsena, chamada Orvieto. Então o padre vai até o Papa e diz para ele o que tinha acontecido. O Papa ouve aquilo, não entende muito bem, manda chamar 2 teólogos, uma comissão, para irem até Bolsena e ver o que tinha acontecido. Quem eram esses 2 teólogos? Santo Tomás e São Boaventura. Eles vão até lá e verificam que de fato um milagre tinha acontecido. Então decidem pegar este corporal que está com o sangue e levar para o Papa em Orvieto. Só que o Papa fica tão afoito com aquilo que ele não aguenta esperar. Só que imagina, gente, essas coisas começaram a espalhar nas redondezas. Quando souberam que São Boaventura, que era Frei Boaventura, e o Frei Tomás de Aquino, iriam levar esse corporal para o Papa, o povo começou a ir atrás. O povo começou a seguir, cantando, rezando, milagre, milagre, milagre. O Papa, angustiado com aquilo, não aguenta ficar esperando. Ele desce de Orvieto. Orvieto é uma cidade que está bem no alto, e vai ao encontro, e se une a esse povo. O Papa começa a puxar a fila, e o povo vindo. Daí se deu a primeira procissão de Corpus Christi. Agora, por que o Papa fica assim? Quando ele ouve esse padre contando esse milagre, ele fica angustiado, tanto que ele manda chamar os teólogos e irem verificar e trazer para ele. Ele não aguenta esperar. Ele desce Orvieto e vai ao encontro deles para Bolsena. Por que ele faz isso? Porque já há muitos anos, Deus estava cutucando, nosso jeito de dizer, né? Mexendo com esse Papa sobre essa história da Eucaristia. Porque o Papa Urbano IV, ninguém menos do que, quem era ele? O padre Jackson, que a freira tinha falado para ele.
Padre foi feito bispo, cardeal e cardeal feito papa. Quando ele ouviu isso do padre, o que ele entendeu? O que Deus tinha falado para a freira, ele está comprovando para mim que é verdade. Depois disso, ele faz uma bula instituindo que a quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, no mundo inteiro se deveria celebrar uma procissão com o corpo de Cristo. E para honrar esta memória, na cidade de Orvieto, todos os dias se celebra Corpus Christi, todos os dias. Você pode ir lá de segunda a segunda, a liturgia da missa é sempre Corpus Christi. Claro, né, gente, salvo exceção, quando é Semana Santa, essas coisas a gente não pode mudar. Mas os dias feriais comuns, todos os dias se celebra Corpus Christi. Das 8 da manhã, pelo menos era esse horário quando eu morava lá na Itália, das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, todos os dias fica uma equipe do lado de fora da igreja, confeccionando tapetes de Corpus Christi. É a coisa mais linda do mundo. Desta devoção, dessa freira, dessa visão particular, Deus começou a trabalhar o coração desse padre, que quando ele ouviu, ele falou para a freira, olha, o que eu posso fazer, vamos fazer na nossa paróquia. Só que Deus coloca esse homem no mais alto lugar da igreja, humanamente falando. E a hora que ele ouve isso, que ele enxerga isso, ele não tem dúvida. Deus quer isso para a igreja. E aí então se instituiu a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo na igreja, desde o ano de 1264. Desde lá até os dias de hoje, a igreja prossegue fazendo isso. Os tapetes é um gesto, uma homenagem, um símbolo de amor que nós oferecemos a Jesus, para que Ele passe. Colocamos ali o nosso tempo, nossa dedicação, nosso amor. Teve gente que desde ontem na madrugada está acordado, porque ficou lá na orla preparando as coisas, uma equipe grande. Hoje de manhã era bonito ver as famílias, os grupos pastorais, todo mundo feliz, mesmo quem nem entendia nada, que estava caminhando, andando, parava, achava bonito, tirava foto. Só que a questão não é o tapete em si, é o amor a Jesus. Isso é o mais importante. Daqui a pouco nós passaremos por lá. Vocês verão, somente o padre vai passar sobre os tapetes com Jesus. O povo todo vai ficar na lateral. Para expressar isso, é exclusivamente para Jesus. É o nosso amor a Ele. Aquele trabalho, aquela dedicação é o nosso jeito simples, pobre, de falar, Jesus, eu amo o Senhor. Eu quero que o Senhor, como passar nesse tapete que eu coloquei as minhas mãos, o meu tempo, que o Senhor passe na minha vida. Eu quero que esse tapete diga para o Senhor como o Senhor é importante na minha vida. Imagina o que vai acontecer, gente. Jesus vai sair do altar e vai andar por essas ruas. Esse é o nosso Deus, que vai sempre ao encontro do seu povo. Nosso gesto de carinho a tanto amor é dizer, nós te amamos. É isso que significa o trabalho que vocês fizeram. Não é uma questão apenas tradição. Porque se fizer tudo isso e não tiver amor verdadeiro a Jesus, não serve. Agora, esses gestos é para expressarem o nosso amor a Ele. E aí eu quero concluir a homilia. Depois de ter contado a vocês a história dessa solenidade, eu gostaria rapidamente, para concluir a homilia, fazer uma menção ao Evangelho que nós agora escutamos. Porque esse texto do desse ano B de São Marcos, ele é muito rico. E eu gostaria de trazer aqui 3 ou 4 pontos rápido para vocês. Primeira coisa, São Marcos coloca na boca dos apóstolos uma pergunta: onde queres que façamos os preparativos para a Páscoa? A Páscoa que Jesus vai celebrar com os apóstolos não é a Páscoa judaica, que vai imolar um cordeiro. A Páscoa que Jesus vai celebrar com os apóstolos é
a prefiguração do seu sacrifício, a Eucaristia. Primeira coisa para ter Eucaristia, tem que preparar. Às vezes vocês nem conseguem perceber isso. Chega para a missa, está tudo pronto, tudo arrumado, tudo bonito. Mas tem uma preparação para isso. Os anjos não vêm aqui arrumar isso para nós. E eu não estou falando da preparação externa. Eu estou falando aquela mais importante, interna. Por isso na liturgia nada se improvisa. Tudo tem que ser preparado. Não pode cantar o canto que vem na sua cabeça. Tem que preparar, tem que ensaiar, tem que ver o tom. Errar, todos nós erramos. Mas erros enquanto humanos, todos eles são toleráveis. E a gente melhora depois. Agora errar porque eu não preparei, isso é falta de zelo, de amor a Deus. Isso não pode acontecer. Não pode uma pessoa chegar aqui de supetão para fazer uma leitura. Ela tem que ser preparada. Por isso a equipe de liturgia se reúne antes, vê os textos, faz a leitura em voz alta, porque tem palavras próprias à liturgia que não é comum no nosso dia a dia. Porque nós vamos prestar um serviço a Deus e à comunidade. E ele tem que ter qualidade. Onde queres que façamos os preparativos? E quando a comunidade está preparada, todo mundo tem paz. Agora, quando não prepara, rapidinho vocês batem o olho e vocês veem. Começa essa zanzação, para lá e para cá, para lá e para cá. Começa... É qual é o tom? Não é hora disso. Aí se a gente olha, esse padre é bravo, hein? Esse aí é bravo. Não é bravo, eu só estou olhando dizendo que falta de respeito é essa. É isso que eu estou tentando dizer. Não é uma questão de ser bravo. É mais tranquilo dizer, não poderei porque eu não terei tempo de preparar. Aí a gente vai atrás de outra pessoa. É simples assim. Agora, preparei e errei agora. Começa de novo. Eu também erro. Nós não estamos falando de erro. Nós estamos falando de zelo, dedicação, doação, responsabilidade. Onde queres que façamos os preparativos? O primeiro ponto. Aí Jesus dá a dica. Agora olha que interessante o que São Marcos conta. Jesus diz, ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar. O mestre manda dizer onde está a sala que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Tem um detalhe aqui que não é normal. Jesus diz, vocês vão à cidade... E tem um homem que vai estar carregando um jarro de... Homem não carregava jarro de água na rua. Quem fazia isso? As mulheres. Homem não fazia isso. Se tiver um homem que faça isso, esse homem é um escravo. Olha que interessante, eu adoro essas coisas. Quando Jesus entra para fazer a ceia, ele se posiciona como um escravo, porque ele vai lavar o pé. Nenhum judeu lava o pé de outra pessoa, somente um escravo. Primeira coisa que Jesus já está ensinando os apóstolos. Para celebrar a Eucaristia, a Páscoa comigo, tem que ser pequeno, humilde. Tem que ter a humildade de fazer o que normalmente você não gosta de fazer. Quem é cheio de si, esse não pode celebrar comigo a Páscoa. Aí aqui a primeira pergunta. Será que eu carrego nos ombros um jarro d'água? O que significa eu me coloco a serviço dos irmãos? Eu me coloco num lugar de humildade? Ou se pisar no meu calo, não me respeitar, não me deixar um lugar de honra, eu digo lá eu não piso mais. Encontrareis um homem carregando um jarro de água. Quando vocês chegarem na casa que ele entrar, e olha a Jesus dizendo, ele é um escravo. Porque olha o que ele disse. Um homem virá ao vosso encontro,
segui-o e dizei ao dono da casa que ele entrar. Para ele entrar carregando um jarro numa casa que não é dele, é porque ele é escravo. Tem que se colocar nesta condição. Aí vocês vão entrar numa casa, vai dizer ao dono da casa: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ele vai mostrar uma grande sala. Onde que está a sala? No andar de cima. Só abraça a Eucaristia quem transcender a mentalidade. Quem for para a sala de cima, quem ficar no térreo, racionalizando, dizendo não entendo, essa explicação não é válida, isso não entra na minha cabeça, está no andar de baixo. Tem que ir para a sala de cima, o andar superior, tem que elevar o pensamento a Deus para você conseguir viver a Eucaristia. Senão você vai achar que você está comendo um pão bento. Não é pão bento, é Jesus. Você vai no andar de cima. E como que é essa sala? Qual que é o tamanho dela? Pequenininha, apertadinha? Como que é essa sala? Grande. Essa sala é a imagem da igreja. Tem que ser grande. Tem que caber todo mundo. Não pode ser coisinha fechada. Comunidade onde celebra a Eucaristia tem que ter portas abertas. Foi o canto de entrada. Porta sempre aberta, Pai amigo aguardando acolhedor. Se não foi isso, não é a comunidade de Jesus. Por isso não tem esse negócio, meu grupo, minha equipe. Não tem isso, é a comunidade. Todo mundo tem que entrar e saber que é bem-vindo. Nossa acolhida não pode estar presa a homens. Nossa acolhida está em Deus. Sala grande, aberta, tem mais um. Ninguém manda aqui. Quem manda é nosso Senhor Jesus Cristo. Uma sala grande. E como que ela está? Toda bagunçada. É? Não. Arrumada com almofadas. Olha que interessante. Você tem que ir e saber que está preparada para você. Está organizado. Por isso a casa de Deus tem ordem. Não é uma mixórnia, não é uma bagunça. Está tudo organizado. Tem as almofadas, tudo bonito, impecável. É a casa de Deus. É a nossa comunidade, não é? É a nossa comunidade ou não é, Perpétuo Socorro? É ou não é? Ah, nós vamos ver esse trem. Tem que ser grande, arrumada com as almofadas, para caber todo mundo. Aí Jesus vem e celebra a Eucaristia. Ali fareis os preparativos. Os discípulos saíram, foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito. Quem dá a ordem é Jesus, ninguém. É Jesus quem dá a ordem. Nós obedecemos. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E aí eu finalizo dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, ele toma o pão e agradece o pão. Ele agradece a Deus que dá o pão. Só que a hora que ele pega o pão, ele diz: isto não é pão, isto é o meu corpo que é dado por vós. Deus não nos amou com palavras. Ele amou dando-se tudo de nós. Por isso, irmãos e irmãs, quando a igreja entrega a você a Eucaristia, ela diz corpo de Cristo. Ela não diz isso representa o corpo de Cristo. Isso lembra o corpo de Cristo. Não, corpo de Cristo. A gente diz amém. Não tem palavra mais santa. Por isso, gente, por favor, vamos aprender. O que se diz quando se recebe a Eucaristia é amém.
Não é assim seja, te amo Jesus, obrigado Senhor. Não tem essa conversa. É amém. Amém é uma palavra que nós dizemos só a Deus. Eu creio, eu acredito. No amém contém o nosso conteúdo de fé. Não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue de Cristo. E aí, irmãos e irmãs, eu digo a vocês, todos os dias, todos os domingos, Deus se dá a nós na Eucaristia. Não fiquemos fora desta festa, deste banquete. Não deixemos de subir a esta sala que está lá no alto, no superior. É uma sala grande, é uma comunidade que está aberta. Mas adoremos esse Senhor que se fez Eucaristia. Por isso, na nossa paróquia, todas as quintas-feiras, às 18 horas, Jesus está exposto sobre o altar, para que nós possamos adorá-lo, para que essa mancha escura que Jesus mostrou para Santa Juliana nunca mais volte a manchar a igreja, para que ele seja amado, para que ele seja adorado por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.